Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 17 de agosto de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1859 da revista, no mês de dezembro. Solicitamos a permissão de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso amado Mestre, da espiritualidade amiga, para a hora iniciarmos esse trabalho. E esse trabalho será conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. A leitura, comentário, e se for necessário a gente também comenta. Então, no estudo passado, é o Allan Kardec respondendo a uma carta de um assinante da Suíça, que escreve para o Allan Kardec dizendo que é assinante da revista, agradecendo, que ele diz 1000 vezes obrigado, que muitas coisas que ele aprendeu na revista orientou a vida dele, e ele termina fazendo 2 perguntas, né? Primeiro, se a prece é agradável por aqueles a quem se ora, e segundo, se é lhes útil. Aí, e como ele é protestante, que ele diz que na igreja protestante não diz que se deve orar. Aí o Allan Kardec começa respondendo com a introdução do reverendo Padre Félix, com a introdução do livro Os Mortos, Sofredores e Abandonados. E ele fala que a oração é um bálsamo para os sofredores, que Deus é bom para quem chora, etc. e tal. E agora vai o comentário do Kardec, que acabou de ler a introdução do Padre Félix. Certo, então é um leitor da Revista Espírita, que é protestante, que mora na Suíça, que escreveu e perguntou sobre a prece. Ok, então vamos ver a resposta do nosso professor Allan Kardec. O que o Padre Félix admite como hipótese, a ciência espírita aceita como verdade incontestável, porque dá a sua prova patente. Sabemos, com efeito, que o mundo invisível é composto daqueles que deixaram seu envoltório corporal, ou, por outras palavras, das almas dos que viveram na terra. Essas almas, ou esses espíritos, o que vem a ser a mesma coisa, povoam o espaço. Estão em toda parte, ao nosso lado como nas regiões mais afastadas. Desembaraçados do fardo pesado e incômodo que os retinha à superfície do solo, não possuindo senão um envoltório etéreo, semimaterial, transportam-se com a rapidez do pensamento. Prova a experiência que eles podem vir ao nosso apelo, mas vêm mais ou menos de boa vontade, com maior ou menor prazer, conforme a intenção, como é fácil de conceber. A prece é um pensamento, um laço que nos liga a eles. É um apelo, uma verdadeira evocação. Ora, como a prece seja ou não eficaz, é sempre um pensamento benévolo. Só pode ser agradável àqueles a quem se dirige. Ser-lhes útil? Esta é outra questão. A prece é um pensamento, um laço que nos liga a eles. A eles quem? Aos desencarnados. É um apelo, uma verdadeira evocação. Então, a gente vê assim, a prece ela é uma evocação também. Ora, como a prece, seja ou não eficaz, é sempre um pensamento benévolo. Só pode ser agradável àqueles a quem se dirige. Aí ele diz, se ele é útil, né? Esta aí é uma outra questão, né? Que é a outra parte da pergunta, se é útil. Os que contestam a eficácia da prece dizem: os desígnios de Deus são imutáveis e ele não os derroga a pedido do homem. Isso depende do objeto da prece, porquanto é muito certo que Deus não pode infringir suas leis a fim de satisfazer a todos os pedidos inconsiderados que lhe são dirigidos. Encaremo-la apenas do ponto de vista do alívio das almas sofredoras. Inicialmente diremos que, admitindo que a duração efetiva dos sofrimentos não possa ser abreviada, a comiseração e a simpatia são um abrandamento para aquele que sofre. Se um prisioneiro for condenado a 20 anos de prisão, não sofrerá 1000 vezes mais se estiver só, isolado e abandonado? Mas se uma alma caridosa e compassiva
vier visitá-lo, consolá-lo e encorajá-lo, não terá o poder de quebrar suas cadeias antes do tempo previsto, não os tornará menos pesadas e os anos não parecerão mais curtos? Quem na terra não encontra na compaixão um alívio às suas misérias, um consolo nas expansões da amizade? Então, o que ele está dizendo? Que a prece não vai derrogar as leis de Deus, né? O próprio Emmanuel diz que a misericórdia divina está a nosso serviço, está para nos auxiliar, mas ela jamais desce para permanecer ou continuar no erro conosco. Então, se você errou, se você tem dívidas, você as pagará. Mas a prece é um alívio, né? E aí ele dá o exemplo de um prisioneiro. Se você for prisioneiro e ficar sozinho é uma coisa, mas se você receber uma visita é outra, né? Então ele está fazendo essa analogia de se encarnado isso vale, para o desencarnado também vale. Podem as preces abreviar os sofrimentos? O Espiritismo diz sim, e o prova pelo raciocínio e pela experiência. Pela experiência, porque são as próprias almas sofredoras que vêm confirmá-lo, descrevendo-nos a sua mudança de situação. Pelo raciocínio, considerando o seu modo de ação. As comunicações ininterruptas que temos com os seres do além-túmulo fazem passar aos nossos olhos todos os graus do sofrimento e da felicidade. Vemos, pois, seres infelizes, horrivelmente infelizes. E, se de acordo com um grande número de teólogos, o Espiritismo não admite o fogo senão como uma figura, como um símbolo das maiores dores, numa palavra, como um fogo moral, é preciso convir que a situação de alguns não é muito melhor do que se estivessem no fogo material. O estado feliz ou infeliz após a morte não é, pois, uma quimera, um verdadeiro fantasma. Mas o Espiritismo nos ensina ainda que a duração do sofrimento depende, até certo ponto, da vontade do espírito, podendo ele abreviá-lo pelos esforços que fizer por melhorar-se. A prece, refiro-me à prece real, a do coração, a que é ditada pela verdadeira caridade, incita o espírito ao arrependimento, desenvolvendo-lhe bons sentimentos. Ela o esclarece e o faz compreender a felicidade dos que lhe são superiores. Impele-o a fazer o bem, a tornar-se útil, já que os espíritos podem fazer o bem e o mal. De certo modo, ela o tira do desânimo em que se entorpece. Fala-o entrever a luz. Por seus esforços, pode, pois, sair do lamaçal em que está preso. É assim que a mão protetora que lhe estendemos pode abreviar-lhes os sofrimentos. A gente sabe do poder da prece, né? Da ação da prece. Isso vai depender de quem pede, como pede, qual a intenção que está. E aí vem também o merecimento. Por mais que não seja atendido o pedido que eu realizei, mas eu posso receber um alívio. Daí a fala de Jesus, que todo aquele que o busca, ele promete que ele vai aliviar, né? Lhe darei um alívio. Ele não vai suspender. E é o que ele diz, que ele vai mostrar mais para frente, que ele diz que o Espiritismo diz que sim, e aí ele prova pelo raciocínio e pelas experiências. Aí ele vai dar exemplos de evocações. Pergunta nosso assinante se o espírito que solicitam preces não estariam ainda sob a influência das ideias terrestres. A isto respondemos que entre os espíritos que se comunicam conosco, há os que em vida professaram todos os cultos. Todos eles, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos e budistas, a pergunta: que podemos fazer para vos ser útil? Respondem: orai por mim. E há até aqueles que solicitam vela. Acende uma vela para mim, né? Dependendo da condição do espírito, daquilo que ele acreditava. Então ele quer dizer que ele está precisando de oração, ele está precisando de luz, ele pede vela. Mas não é que a vela vai fazer o efeito, mas é a crença do espírito, né? E a gente também sabe que na hora que a pessoa está lá acendendo, está pensando na outra, né? Então esse pensamento, essa o pensamento, né? É o pensamento em si, não a vela, né? Orai por mim. Uma prece, segundo o rito que professaste,
será para vós mais útil ou mais agradável? O rito é a forma, a prece do coração não tem rito. Nossos leitores certamente se recordam da evocação de uma viúva de Malabar, inserida na revista de dezembro de 1858. Quando lhe dissemos: pedis que oremos por vós, como somos cristãos, nossas preces vos poderiam ser agradáveis? Ela respondeu: não há senão um Deus para todos os homens. A viúva de Malabar, ela é uma indiana, né? E está na revista espírita de dezembro de 1858. E ela é evocada, e o senhor Adrien, que ele é um médio, aquele super médio que vê que tudo, aí descreve ela vestida com indiana, mais ou menos de 28 anos, e o marido morreu e ela foi queimada junto com o marido. Porque na Índia tem isso, né? Quando o esposo morre, não sei se ainda existe isso lá, né? Mas era isso, a mulher ela era obrigada a ser queimada junto com o marido, a ser cremada. Ela foi viva. Ele já tá morto, né? Mas a mulher não. Ela vai junto. Então ela foi, essa é a história, né, da Fátima, o nome dela. E aí ela fala que a religião dela era maometana, e o que ela pede é que ele diz assim, oração, né? Aí que ela responde que não há. Por isso que ele diz. Gente, numa religião dessa, numa cultura dessa, é não casar nunca, não case. Vai que o marido vai antes que você. Porque lá é assim, se a mulher morre, o marido não vai ser cremado junto com ela, não. Ele continua para casar de novo. Mas a mulher, coitada, é cremada. Então ela não casa, fica solteira. Então ela pede oração, porque aí ele perguntou, até uma das coisas que ele pergunta é se ela foi de bom grado, né? Para ser cremada. Ela disse que claro, não. Quem que vai? E que não queria mais nem saber dele. 20 anos. E aí é como ele diz, né? Que ele mostra pela experiência, ele diz que todos os cultos, católico, judeu, muçulmano, budista, e ele sempre termina, né, aquela pergunta: que podemos fazer para vos ser útil? A grande maioria responde: orai por mim. A gente vê isso na obra Memória de um Suicida. Logo no início é retratado, quando alguém ora por eles, eles sentem, por exemplo, o espírito que cometeu um suicídio, ele costuma haver constantemente o ato do suicídio. Então, se é um tiro na cabeça, é aquele sangue que não para de escorrer, é o barulho. Então, ele vê repetidamente aquele barulho do tiro, o sangue. Se ele está caindo, ele se vê caindo, e aquilo não para nunca. Então, quando alguém ora verdadeiramente por eles, eles sentem segundos de alívio. Então, segundos sem ouvir o barulho do projétil e o sangue, imagina aquele sangue, aquele líquido quente escorrendo. Eles, por um momento, eles se vê sem aquilo. Esses alguns segundos é um alívio muito grande para eles. Então, à medida que as pessoas vão orando, eles vão cada vez mais tendo uma sensação de alívio maior. Então, nós sabemos que a oração, ela realmente é um recurso enorme, é uma assistência enorme. Nós vamos nos deparar no livro dos Médiuns, aquele caso daquele espírito que era um espírito que assombrava uma residência, em que o cidadão decidiu comprar, já era um senhor de idade, e ele desafiou o fantasma, e aí o espírito apareceu para ele tomou um susto e morreu. Tá lá no livro dos Médiuns. E aí o filho dele, o filho do senhorzinho que morreu, foi tomar satisfação com o fantasma que matou o pai dele. E aí ele chegou lá desafiando, ele sentiu um soco. O espírito deu um soco nele. Imagina, né? Tá na revista também. E aí o que aconteceu? Aí Kardec evocou esse espírito. E ele disse: nunca ninguém fez prece por mim. Ele já vem agradecendo, né, a forma com que... Então, nunca ninguém tinha orado por ele. Ele estava preso naquela casa, ele matou a esposa e, se não me falha a memória, o irmão, né, o cunhado, né, uma coisa assim. 2 séculos preso. 2 séculos preso. Ele não saía dali para nada. Né? Não era permitido, e não era permitido. Quando ele saía, ele se deparava com uma escuridão e voltava, preso àquela casa.
E a prece auxiliou muito. Então, sabemos até mesmo para nós, seres encarnados. Às vezes a gente está vivendo uma situação, por exemplo, imagina se todos os dias, vamos dizer que eu descobri que a minha mazela moral é... Dar um exemplo, por exemplo, vamos dizer que dentro, eu sempre vou dizer assim, eu digo que a casa é a nossa maior oficina. Se de repente você se vê numa condição que você está sem paciência com alguém, não aguento mais, não aguento, olha, está irritante, você está prestes a abrir mão de tudo, ora, pede força a Deus. Senhor, eu identifiquei que eu estou com essa situação, mas é uma pessoa que convive comigo dentro de casa, não tem como eu me livrar disso. Me ajuda a lidar com essa emoção, me ajuda a trabalhar isso. Eu preciso aprender a amar essa pessoa. Duvido, Eudó, que a assistência não venha. Então, a prece, ela verdadeiramente é um recurso maior do que a tua conta bancária. Muito maior, só que a gente não sabe utilizar. A gente confia muito mais na conta bancária do que na ação da prece. E a gente só deixa a prece para a última hora, quando já está para estourar. Quando deveria ser o primeiro recurso. E a espiritualidade, ela fala, isso está muito bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, a alegria de saber que nós estamos, primeiro, reconhecendo um erro, segundo, solicitando ajuda. A oração, diz os nossos amigos, ele deve ser utilizado muito mais para a nossa reforma moral. E a gente normalmente utiliza a oração para atender uma graça de quê? Normalmente uma graça horizontal, a graça de um trabalho, a graça de um dinheiro que vai sair, a graça, são coisas transitórias. A graça de uma cura, que às vezes uma cura pode ser uma graça, pode ser uma desgraça, porque a melhor seria a doença. Então, ou seja, são coisas que a gente, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai modificando nossos pedidos. Os espíritos sofredores ligam-se aos que oram por eles, como o ser reconhecido àquele que lhe faz bem. Essa mesma viúva do Malabar compareceu várias vezes às nossas reuniões sem ser chamada. Dizia vir para instruir-se. Acompanhava-nos até mesmo na rua, conforme constatamos com o auxílio de um médium vidente. Imagina, é isso que acontece. Eu digo que eu vivi uma experiência dessa. Não sou médium vidente, mas sou bem intuitiva. E às vezes a gente escuta um pouquinho. E nós saímos do estudo na instituição espírita e fomos para casa. Ao chegar em casa, na época meu pai ainda estava encarnado, então o primeiro quarto que eu entrava era o dele. Então eu ia, ele lavava as mãos, ia para lá para o quarto, ia trocar fralda, né? Ver se ele queria comer alguma coisa, tirava da cama, colocava na cadeira de rodas e conversava ali um pouquinho com ele. Então, ao sair do quarto, eu ouvi claramente: vamos embora, ela já tem problemas demais. Eles acompanharam. Então ainda tem esse outro movimento, como você diz aqui, olha, além dela participar das reuniões, a viúva de Malabar, ela também o acompanhava. E ele sabia por quê? Por causa do médium que dizia, olha, ela está acompanhando. Então, hoje tem até uma responsabilidade maior, que a minha responsabilidade não é só o que eu faço, mas o que eu, de certa forma, acabo sendo um exemplo para o outro, encarnado e desencarnado. E lá no Evangelho diz que a prece na ação, ela é mais revigorante ainda, porque você está no trabalho, não precisa parar, não tem rito, né? É o pensamento que vai. É aquela história, viva o Evangelho, ensine o Evangelho, se for necessário você fala. Use palavra. O assassino Lemaire, cuja vocação relatamos no número do mês de março de 1858, vocação que, diga-se de passagem, tinha excitado a verve trocista de alguns céticos, esse mesmo assassino, infeliz, abandonado, encontrou em um de nossos leitores um coração compassivo que teve piedade dele. Muitas vezes veio visitá-lo e procurou manifestar-se por todos os tipos e meios, até que essa pessoa, tendo tido ocasião de esclarecer-se sobre essas manifestações, soube que era Lemaire que lhe queria testemunhar o seu reconhecimento. Então, o assassino Lemaire, por que ele disse que
tinha excitado a imaginação, a inspiração e a zombaria de alguns escritores, porque ele foi um caso que chamou a atenção na França. Ele foi julgado e ele foi condenado e decapitado no dia 31/12/1857. Ou seja, 2 anos depois, né? Ele está psicografando. Não, ele foi em 1857 e ele foi evocado dia 29 de janeiro de 1858. Está na Revista Espírita de março de 58. E quando ele vai ser evocado, ele está perto de quem? Quando ele pergunta, você está perto de quem? Ele disse, da Hermance do Fogo. A médium. É a médium. Que está nessa idade, nessa época ela tem uns 15 anos, né? E aí, quando ele vai ser evocado, ele não tem condições, né? Lá na revista explica. E logo que ele vai ser evocado, quem é que vem quando está a Hermance, que é a médium? É o São Luís que traz e orienta. Aí depois que ele explica, é porque esse espírito, como olha, dezembro de 1857 e janeiro de 1858, não dá nem um mês que ele foi decapitado. Tá totalmente. Imagina decapitado, gente. Então ele tá perturbado, ele tá desorientado, ele tá sentindo dor, né? E o pessoal, por isso que essa zombaria, mas ele vai dizer que depois disso um leitor se apiedou dele e ficou orando por ele. Oração. E um dia o Lemé se manifestou para agradecer. É o que ela vai ler. Tá vendo só? Quem tinha essa disciplina era Chico também. Ele lia todos os noticiários, anotava o nome para orar. Ivone também tinha. Ivone tinha um caderno. Quando teve a oportunidade de externar seu pensamento, disse-lhe, obrigada, alma caridosa. Eu me achava só com os remorsos de minha vida passada e tivestes piedade de mim. Estava abandonado e pensastes em mim. Encontrava-me no abismo e me estendestes a mão. Nossa, ele está citando aí Jesus. Vossas preces foram para mim como um bálsamo consolador. Compreendi a enormidade de meus crimes e peço a Deus que me conceda a graça de repará-los em uma nova existência, na qual possa fazer tanto bem quanto fiz de mal. Você vê que é um ato que não requer R$1. Você vê jornal, você vê aquela morte, aquele assassinato, aquela coisa terrível, a gente comenta, a gente critica, a gente acusa, mas nenhum de nós lembramos de pegar o nome daquela pessoa, a data do assassinato e a partir de hoje vou orar por essa pessoa. Olha que ato de caridade, uma coisa simples, mas que faz uma diferença enorme na vida de um ser que agora faz parte da vida espiritual. Obrigado outra vez, muito obrigado. Eis a opinião atual de um ilustre ministro protestante, o senhor Adolphe Monod, morto em abril de 1856, sobre os efeitos da prece. Ou seja, é outro espírito agora falando. Mas por que ele... o Allan Kardec, não vamos esquecer que ele está respondendo a carta do cara da Suíça, que agradece tudo mais. Ele primeiro mandou a introdução do livro do padre Félix, agora ele deu os exemplos que ele já evocou, e agora, por que ele traz esse Adolphe Monod? O Adolphe Monod, ele nasceu em 21 de janeiro de 1808 e desencarnou em 6 de abril de 1856. Jovem, né? Aos 54 anos. Ele foi fundador e pastor de uma igreja protestante em Nápoles e ele mudou-se para Lyon em 1827. Foi um dos principais pregadores protestantes do século XIX. Eita! Então ele vai trazer... O cidadão é protestante, né? O que fez a pergunta. Aí ele vai trazer... o texto dele, né? A partir de agora já é o Adolfo, né? Eis a opinião do Adolfo. O Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis para testemunhar afeição aos nossos semelhantes, sem por isso entrar em detalhes quanto à maneira de atingir esse objetivo.
Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, de que Ele próprio é modelo a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhe dirigis em favor daquele por quem vos interessais é para este último um testemunho da lembrança que não poderá senão contribuir para aliviar-lhe os sofrimentos e consolá-lo. Desde que testemunha o menor arrependimento, só então é socorrido, mas não lhe deixam jamais ignorar que uma alma simpática dele se ocupou. Esse pensamento o incita ao arrependimento e o deixa na doce persuasão de que sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de reconhecimento e de afeto por aquele que lhe deu esta prova de consideração e de piedade. Consequentemente, o amor recomendado pelo Cristo aos homens não fez senão crescer entre eles. Ambos obedeceram à lei de amor e de união entre todos os seres, lei de Deus que deve conduzir à unidade, que é a finalidade do Espírito. Essa é uma explicação do Monod, mas é em espírito, ele já desencarnou. Nada tendes a acrescentar a estas explicações? Não, elas encerram tudo. Agradeço-vos por haverdes por bem nolas transmitir. Para mim é uma felicidade poder contribuir para a união das almas, união que os espíritos bons procuram fazer prevalecer sobre todas as questões de dogma que as dividem. Direto ele, né? Esse ponto é dele. Esse é o ponto dele. Ele evocou esse pastor, porque ele foi um dos maiores pregadores do século XIX, né? Estava há pouco tempo desencarnado, e colocou e perguntou, não quer dizer mais nada? Ele, não, já está tudo dito. Porque imagina diz assim, olha, a prece que eles dirigem, né, em favor daquele por quem vos interessais, é para este último, ou seja, a quem eu interesso, um testemunho da lembrança que não poderá senão contribuir para aliviar-lhe os sofrimentos e o consolar. Não é bom a gente se sentir lembrada? Nossa, que bom você lembrou de mim. A prece é isso, a pessoa desencarnou, está um tempão lá. Quanta gente, às vezes a pessoa desencarna e o povo esquece. Esquece totalmente. E é no céu e no inferno que aparece um que diz, o que lhe deixa triste? Me esqueceram. Ninguém lembra de mim. Ah, tadinho. Não, e ele reproduz o que ele diz, né? O que o assassino de Lemaitre, ele falando obrigado a uma caridosa, que já levou ao arrependimento, né? Ele diz, eu me arrependo dos meus crimes, compreendi esse bálsamo consolador, compreendi a enormidade dos meus crimes. Então ele diz, quando você ora por alguém, já também o leva ao arrependimento. Maravilha, sim. E lembra que no próprio livro que está no Céu e Inferno e também na revista, desse espírito que era muito perverso, que estava ali há muitos séculos naquela casa, e que foi a oração que o comoveu. Então, agradecemos assim ao nosso Senhor Jesus, a espiritualidade amiga, e a próxima semana nós vamos estudar na revista um espírito que não se acredita morto. Vai ser interessante, né? Vai ser o nosso próximo estudo. Então, até a próxima semana. Agradecemos a Deus, aos amigos espirituais e ao nosso Senhor Jesus.